colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Caos dos Inscritos. E se você ainda não enviou seu caos, agora você pode enviar também pelo WhatsApp. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita. Ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail. Os contatos estão aí na tela. É só anotar e enviar para a gente, sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje. Olá, Rui. Me chamo Silvia e moro no interior do Rio Grande do Norte. Eu vou contar um caso presenciado pela minha avó. Ela se casou aos 15 anos no ano de 1959 e o meu avô gostava muito de caçar no ano de 1961. E esse caso aconteceu no ano de 1969. Aí nessa noite, ela disse que meu avô saiu para caçar e ela ficou sozinha com os 4 filhos. Era 3 meninas e um menino. Inclusive, uma dessas meninas era minha mãe. Ela falou que deu de jantar aos 3 e foi dar um mingau à menor, que era minha tia, ainda um bebê que só engatinhava. Aí, minha avó foi tomar banho e quando terminou, foi botar eles na rede para dormir. Foi pro quarto, como ela tinha o hábito de rezar antes de dormir, fez as orações e se deitou. Quando de repente, ela escutou um chiado na telha. Aí acendeu a lamparina e foi ver o que era, mas não viu nada. Olhou pela casa toda, quando de repente escutou de novo um chiado. Quando ela olhou por cima, gritou por Jesus Cristo. Era uma serpente preta, com os olhos de fogo. A minha avó disse que se arrepiou todinha, mas disse para aquela serpente: no nome de Deus eu lhe venço. E pegou uma vassoura e começou a bater naquela cobra, que despencou, caindo do telhado. A cobra no chão formou aquela rodela todinha e ficou só com a cabeça para fora. Ela procurava atacar minha avó e começou a bater na cabeça da cobra com muita força, implorando a ajuda de Deus, até que ela conseguiu matar aquele bicho. O chão era todo de barro batido e ficou com sangue da cobra por todo o canto, até no cabo da vassoura. Acabou quebrando o cabo da vassoura. Minha avó disse que percebeu que não se tratava de uma cobra comum, mas sim de uma cobra endiabrada. Depois de tudo isso, minha avó foi se deitar de novo, pensando de acordar bem cedo para jogar aquela cobra fora e lavar o chão, por causa do sangue. Mas para surpresa dela, quando amanheceu o dia, não tinha cobra nem sangue no chão, e muito menos no cabo da vassoura. Apenas o cabo estava quebrado. Ela disse que procurou por todo canto e não encontrou. Bem, Rui, essa é a história que minha avó conta. Espero que você tenha entendido. Se for boa, que você passe aí no seu canal. Boa noite, Rui. Meu nome é Iago Souza. Eu e minha família acompanhamos seu canal há muito tempo. Adoro essas coisas sobrenaturais e sou muito curioso sobre esses assuntos. Então, vou lhe contar uma história que aconteceu com minha família. Para falar a verdade, aconteceu com minha mãe. E vou contar como tudo começou. Somos de uma cidadezinha bem pequena do interior de São Paulo, cerca de 20 mil habitantes, que se chama Cirqueira César. Certa época, minha mãe trabalhava fora da cidade, não muito longe. Ia sempre de moto bis, mas sempre que ia trabalhar, passava por um trevo, uma encruzilhada, e sempre por volta das 6 da manhã, que era o horário que ela entrava na empresa para trabalhar. Meu pai era motorista de ambulância e sempre viajava muito, e antigamente eles até chegaram a morar lá em São Paulo para tentar a vida na capital. Mas acabou que foram arranjando empregos para cá e ganhando a vida por aqui mesmo.
Mas meu pai sempre trabalhou, basicamente, viajando ou dirigindo. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe pra receber todas as notificações. Começou a reparar agora que bem no trevo tinha uma pessoa com um uniforme de trabalho. E era normal, tinha chácaras perto do trevo, então poderia ser alguma pessoa esperando o ônibus para trabalhar. Passaram-se os meses e minha mãe acabou comentando aquilo com meu pai. Você sabe se tem alguma usina ou alguma firma ali perto daquele lado? Meu pai, curioso, respondeu: não sei não, mas por que a pergunta? Então, minha mãe contou para ele que sempre via alguém uniformizado no trevo, sempre naquele local. Meu pai achou aquilo estranho e foi algumas vezes levá-la para trabalhar. Era incrível, meu pai ia com ela e ela não via. Meu pai não ia e ele aparecia por lá. Estava tudo muito estranho. Meu pai chegou aí uns 10 dias seguidos e mesmo assim o homem não aparecia. Minha mãe então foi sozinha e lá estava ele. Ela começou a contar para os amigos do serviço que passavam pelo mesmo local, basicamente na mesma hora. E eles falavam que ela estava ficando louca, que ali nunca tinha ninguém. E minha mãe, muito teimosa, batia o pé que tinha. Então, minha mãe começou a ter medo de ir sozinha. E meu pai ficou nessa, de levar ela por 2 meses. E quando achava que tinha parado e ela ia sozinha, lá estava o bendito. Minha mãe começou a pesquisar sobre os acidentes naquele trevo. Coisas para tentar achar alguma informação. E em uma conversa com meu pai, relatou como era o uniforme. Ele lembrou de um rapaz. O nome dele eu não sei, mas tinha um apelido de animal. Não lembro o nome, vou usar qualquer um. Meu pai logo falou: aquele ali é o Galinhão. Ele sofreu um acidente de carro bem ali naquele ponto e usava esse uniforme. Mas minha mãe não conseguia ver o rosto. Não dava para afirmar, mas já era algo. Pronto, sabia quem era a figura, mas por que aparecia apenas para minha mãe? Sendo que minha mãe mal o conhecia. Então, meu pai lembrou de uma história. Lembra que eu comentei que meu pai trabalhou viajando? O relato que meu pai disse foi o seguinte: meu pai contou que trabalhava em empresa e viajava de caminhão. Meu pai e esse cabra que eu chamei de Galinhão. Ele e mais 2 caras, da nossa cidadezinha até São Paulo. Isso demorava na época umas cerca de 8 horas. E sempre passavam eles e paravam em uma nascente. Eles bebiam água, usavam o banheiro, enchiam as garrafinhas, esticavam a perna e numa dessas viagens o Galinhão veio dirigindo. E meu pai, muito cansado, dormiu e pediu para ele acordar quando chegasse na nascente. Mas o tal Galinhão não fez. Meu pai acordou faltando quase 3 horas para chegar em São Paulo. Morrendo de sede, foi falar com o Galinhão e assim ele respondeu: vocês não acordaram porque não quiseram. Eu parei lá. E o pior, ele tinha enchido um galão d'água. Meu pai e os amigos, morrendo de sede, pediram por favor para ele dar um pouco daquela água e o abençoado negou. Vocês acreditam? Meu pai diz que foram às 3 horas implorando e pedindo pelo amor de Deus para ele dar um pouco d'água. E o Galinhão se recusando. E ainda bebia gostoso a água do galão. Disse também que quando chegaram, meu pai xingou ele de tudo quanto é nome e disse a seguinte frase: seu filho de uma égua, onde já se viu negar água? Quando você morrer, você vai vir pedir água pra mim e eu não vou te dar, você vai ver. E não é que ele veio mesmo? Lembrando dessa história, meus pais correram para o cemitério e procuraram o túmulo do Galinhão. Fizeram oração e meu pai diz que também ficou olhando o túmulo. O túmulo começou a ficar molhado e a água a empoçar por ali. Parecia até que o Galinhão estava dizendo: obrigado, estou satisfeito. O que eu acho é que o Galinhão
só aparecia para minha mãe porque ele tinha medo do meu pai, pois meu pai disse que nunca ia dar água a ele. E ele tentou, por esse meio, de pedir água para minha mãe, ou talvez ela fosse mais apta a ver o outro mundo. Depois disso, minha mãe nunca mais viu nada. Chegou a passar sozinha ali de 3 horas da manhã e não viu nada. Mas sempre que ela passa, ela se lembra da situação que viveu ali. Bom, Rui, esse é meu relato. Espero que todos gostem. Desculpa se ficou longo, mas essa é a prova que as palavras que parecem sair de boca fora ficam na memória. Boa noite, Rui. Pode me chamar de Fabiana. Eu vou omitir algumas coisas aqui nesse meu relato. Eu era moradora de uma cidadezinha no interior do estado do Rio de Janeiro. Era uma moça muito bonita e chamei a atenção de um rapaz, no qual acabei me casando com ele. Tempo depois foi que eu descobri que ele era de uma religião que mexia com gente morta. Fiquei 5 anos frequentando esse mesmo lugar que ele. E às vezes a gente recebia visitas de outras pessoas dessa religião, de simpatizantes e frequentadores do local. Um belo dia, se assim pode dizer, recebemos uma ligação de um feiticeiro. Ele já estava num grau muito elevado ao nosso e já era um senhor de idade, de cabelos brancos, muito alto. Devia ter entre 1,80 m a 1,90 m de altura. Aquele senhor não parava de me olhar, encarando, e me chamou a atenção junto com meu marido e com outras pessoas dessa religião. Ele passou a frequentar aquele lugar e constantemente fazia ali os seus rituais. Sempre ficava me encarando sem parar. Quando um dia ele se aproximou de mim e me encurralou lá na parede e passou a mão no meu rosto e me falava que só estava indo e frequentando aquele lugar por minha causa. Dizia que ele tinha se apaixonado por mim e que eu devia ir-se embora com ele. Eu, sem entender nada e com muita vergonha sem graça, abaixei minha cabeça para me esquivar daquele homem. E fui até meu marido, mas ele me parou e falou que se eu não fosse com ele, ele ia me buscar até lá no inferno e que ia fazer de tudo para me jogar no caixão. Até que eu seria dele. Quando os frequentadores do lugar perceberam o que estava acontecendo, ele saiu de perto de mim e ficou com um olhar muito estranho, com muito ódio, por eu me negar àquela proposta dele. Então, ele começou a nos perseguir. Meu marido era constantemente alvo de acidentes e de queimaduras inexplicáveis que aparecia pelo corpo dele. Eu chorava com muito medo. Ele passou a me perseguir também nas ruas. Um dia, eu vi meu marido muito machucado. Quando eu não aguentei mais, eu acabei deixando meu marido e fugi de casa. Pelo que eu sei, meu marido está muito bem, mas eu não. Essa semana mesmo, eu recebi uma ligação, um aviso. Uma voz no telefone dizia assim: "Você é minha e custe o que custar, eu vou ter você. E é bom que você não tente nada, porque senão você vai se arrepender. Quem vai pagar será sua família. A primeira lua cheia, eu vou estar indo buscar você." Eu estou muito assustada, mas esse é o meu relato, que aconteceu veridicamente. Agradeço a todos por escutar essa minha história.